Falado algumas vezes e várias vezes na igreja sobre confiança. Falamos, quando cantamos os salmos, que confiança é aprendizado. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela entra no nosso ouvido, nós pensamos nessa palavra, ela firma um conceito em nós e a partir desse conceito nós temos fé. Nós entramos com fé e Deus entra com graça. Nós jogamos a fé e Deus joga a graça dele em nos atender, porque a fé inicial quem nos deu foi o Senhor. A fé para crermos para a salvação, aquela do livro de Efésios capítulo 2. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Quando nós fomos atraídos à cruz de Cristo e morremos com Cristo, a nossa geração de Adão foi cortada. Morreu a geração de Adão na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressurgimos com a vida dele. Então, somos agora a geração de Cristo. As coisas que foram prometidas ao Senhor Jesus são válidas para nós. Porque não vivo eu, vive Cristo em mim. Então, as promessas do Senhor. Então, nós pensamos assim, bem, com isso, eu quando morrer nesse mundo, eu vou estar com meu Deus. Quando o Senhor consumar a obra desse presente século, ou seja, quando ele fizer o arrebatamento dos santos, e houver o tribunal de Cristo, eu vou receber os galardões, e quando ele reinar, eu vou reinar com ele. E nós pensamos numa categoria do futuro. Mas quando Deus interrompe a geração com que fomos gerados, e coloca a geração dele em nós, muda tudo em nossa vida. Os bens do Senhor começam na terra dos viventes. Nós vamos olhar alguns textos, principalmente no livro de Salmos, para nós entendermos que somos preservados pelo Senhor. Preservados pelo Senhor. O salmista, lá no Salmo 27, verso 13, ele diz assim: pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria, sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor aqui, na terra dos viventes. Então Deus começa a operar na nossa vida, Deus faz chover sobre bons e maus, Deus abençoa e preserva dentro de uma esfera limitada os bons e os maus, os santos e os ímpios. Mas Ele tem promessas específicas para os santos. E é nisso que a palavra de Deus fala, olha, confia plenamente no Deus que te preserva, no Deus que te protege, no Deus que te guarda. A nossa mente, criada desde pequeno como geração de Adão, aprendeu uma série de coisas e ficou firmada nesse fato de sermos geração de Adão, que temos que lutar, que temos que fazer. Se nós não fizermos por nós, ninguém faz por nós, que as coisas não caem do céu, e temos uma série de aprendizados. Você crê, por exemplo, que Deus gostaria que você fosse próspero? É da vontade de Deus que você prospere? A palavra de Deus diz um pouco mais para nós entendermos essa questão da operação de Deus na vida do santo. Isso é para santo, a nova criatura em Cristo Jesus. Isso não é
para o ímpio. O ímpio, Deus faz chover sobre ele. Por isso que quando o Senhor fala para nós que somos santos, quando você vê o ímpio prosperar, não fica pensativo sobre isso. Não murmura. Até a palavra de Deus lá em Coríntios fala claramente, não faça como o povo de Israel, que murmurou e foi consumido pelo devorador. Satanás joga a murmuração no coração da pessoa e a pessoa é consumida por ele mesmo. Ele mesmo cuida de destruir o murmurador. Lá no Salmo de número 35, verso 27, o Salmo 35, verso 27, a palavra de Deus diz claramente, não é que Deus quer a nossa prosperidade, Deus ama a nossa prosperidade. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Até diz, você deve dizer isso continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Ou seja, Deus ama a minha prosperidade. Mas eu não quero falar sobre prosperidade, porque prosperidade a gente sempre lembra da área financeira. A prosperidade de Deus é prosperidade global, em todas as áreas da vida. O sucesso de Deus não é um sucesso unilateral, numa determinada área só. O sucesso que Deus quer na nossa vida é em todos os sentidos. Primeiro, na comunhão com Ele. E, segundo lugar, as outras coisas que são aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que o Senhor nos acrescenta. A primeira coisa que nós temos que entender é que, embora no mundo tenham aflições, a mesma promessa que o Senhor fez ao Senhor Jesus fez a nós. Ele nos livra de todas as aflições. Abra sua Bíblia no Salmo 34, só voltar no verso 19. Fala, mas esse Salmo, ele faz uma visualização, era uma profecia quanto ao futuro. Uma profecia na época do salmista Davi, quanto àquilo que aconteceria com Jesus, que nenhum osso dele se quebraria. Mas ele fala assim: muitas são as aflições do justo, no verso 19. Mas o Senhor o livra de todas. Quando o Senhor falou a nós: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, está nessa mesma promessa que foi feita ao Senhor Jesus. Se nós temos a vida de Cristo em nós, essa promessa é para nós como santos de Deus, como filhos de Deus, como aqueles em que o Senhor vive. Então esse fato de ter aflição, a palavra de Deus fala, tem de bom ânimo, ou seja, não muda o humor porque vem vitória adiante. A aflição é um processo da confiança. Ninguém pode confiar se não tiver aflição, se não tiver tribulação. E o mundo mesmo já propõe tribulação. As pessoas sabem, qualquer pessoa no mundo, que você tem continuamente tribulações. Tem problemas, tem pessoas que você encontra já de manhã, que ela tem a tendência de já te causar um problema. As pessoas já saem com a intenção, o intuito. O carro não viu, você saiu distraído, fechou o outro, um xingatório, uma série de coisas da discussão, os dois saem no tapa por uma coisa banal. E as pessoas não imaginam que isso ocorra. Isso ocorre de uma maneira geral. O santo de Deus tem aflições, mas ele tem uma promessa que de todas as aflições e em todas as aflições ele é livrado de todas. Então esse fato primordial nos leva à confiança. No Salmo 37, verso 28, ele começa a mostrar uma diferença
grande entre o Filho de Deus e o ímpio. Ele diz assim, Salmo 37, verso 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Observa bem, eles são preservados para sempre. Aí faz uma observação, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Esse fato da palavra que nós estamos colocando. A pessoa só é preservada se passa por alguma coisa. Se ele enfrenta alguma coisa. Não, ele passou por isso tudo e foi preservado. Quem o preservou? O Senhor. Nós estamos, às vezes, passando por um momento de aflição, e nós falamos isso no domingo, no Deus da ressurreição. Nós estamos passando por um momento de aflição, mas nós temos que entender que nós somos guardados, protegidos, preservados pelo Senhor. Esse é um fato imutável. Eu sei que não é agradável estar passando por aflição. Não é agradável passar por tribulação, mas é agradável saber, no meio da tribulação, que há saída. O ímpio, quando passa por tribulação, ele não tem qualquer garantia de sair daquilo. Ele sabe que, como ele é dirigido por Satanás, ele tem um tombo lá à frente. Talvez ele nem tenha consciência disso. Por isso a palavra de Deus fala para nós ficarmos confiantes nesse fato. Somos preservados pelo Senhor. Toda a nossa parte é garantida pelo Senhor. E não de outra maneira. Isso nos leva a confiar. É aprendizado. Se nós não dissermos isso à nossa alma não considera isso. Por que as pessoas não têm confiança no Senhor? Porque não aprenderam. Pode saber que não aprenderam. Mas quando aprende, e a pessoa aprende, se educa na palavra de Deus, ela sabe que o Senhor faz. Mas quando a nossa alma quer considerar o seu aprendizado desde a época de geração dos ímpios, geração de Adão, então ela fica firmada naquele outro conceito e não nesse conceito. Por isso que a palavra de Deus fala renovação da nossa mente. É a mudança de mente, é a metanoia. É a mudança de mente, é a mudança da maneira de pensar. Quando nós estamos andando na corrente do mundo, andando segundo a força dos pensamentos, nós imaginamos o seguinte: eu preciso destruir as pessoas que estão perto de mim para eu poder subir. Só tem uma vaga. Aquilo é uma pirâmide. Para eu chegar lá em cima, eu tenho que pisar nos outros. Essa é a verdade do mundo, que vive na mentira. Mas a verdade de Deus para os seus filhos é outra. O Senhor põe ele no lugar que o Senhor quer. E onde o Senhor põe, ninguém tira, porque é o Senhor que pôs. E o Senhor põe na medida certa em que nós devemos ficar. Ele não põe nem abaixo nem acima. Nem abaixo, porque nós vamos ficar aquém daquilo que o Senhor quer para nós, nem acima, porque nós podemos ter soberba. O Senhor nos põe no limite da soberba. Às vezes nós estamos orando pelo ímpio e a gente tem que ter um cuidado por isso. O ímpio está passando, umas vezes, uma dificuldade muito grande. Você ora, pede ao Senhor, o Senhor atende a sua oração, fala: Senhor, abençoa ele que está passando essa dificuldade enorme que ele está enfrentando, abençoa, tal. E quando ele é abençoado, a primeira coisa que acontece é ele não querer nada com Deus. Sabe por quê? Porque resolveu o que o afligia. E ele não sabe o que é ter uma experiência real com Deus. Então acabou ali. Quando tiver de novo, ele volta. Vamos orar, fazer aquela oração por mim e tal, que estou passando muita dificuldade. Primeira coisa, os santos são preservados. Pode passar por aflição que ele sai do outro lado. Mergulhou aqui, saiu lá. Porque quem garante a saída lá é o Senhor. O segundo ponto que eu quero olhar dentro dessa área, e preservado também, não é só preservado, a minha saúde está preservada,
o meu emprego é preservado. Também, da mesma maneira que nós falamos em prosperidade, é preservação global. Salmo 83, verso 3, ele fala dos ímpios querendo atacar os filhos de Deus. E eu gosto desse salmo, da observação, porque os santos, os filhos da promessa, são chamados de protegidos. Nós usamos essa expressão, às vezes, com o pessoal fala, não, fulano é protegido do outro também. Nada acontece porque o outro cerca ele, protege ele. Ah, aquele ali é o queridinho, aquele é o protegido. Nós somos os protegidos do Senhor, o queridinho do Senhor. Esse é fato da palavra de Deus. A alma não tem, cuidado que você não tem que ouvir isso, concordar comigo e daqui a pouco não aplicar. Isso é para ser educado a crer, a confiar. Confiar é aprendizado. Tem que tirar os valores antigos e colocar os novos valores. Diz assim esse texto: astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram, isso o salmista falando a Deus, conspiram contra os teus protegidos. Conspiram contra os teus protegidos. Satanás adora falar isso. É uma das coisas que ele mais gosta de falar na acusação, que ele diz assim, o Senhor também dá tudo para ele. Assim é fácil, mas o Senhor dá. A palavra de Deus diz aos seus, ele dá enquanto dorme. Enquanto nós estamos descansando, há um Deus que trabalha por nós. Há um Deus que faz por nós. E ele nos leva a tomar decisões baseadas naquilo que ele prometeu. Isso é palavra. Sabe por que as pessoas não confiam? Porque querem preservar, novamente bater nessa tecla, valores antigos. Ah, eu já fiz isso. Nem sempre dá certo. Não é mandinga, não. Isso é outra coisa. Força de pensamento positivo é outra coisa. Tem nada a ver com força de pensamento positivo. Vou repetir 10 vezes. Isso é balela. É falar para si, olha, esse meu Deus há de me tirar dessa situação, porque Ele tem uma promessa para mim. Aí sua alma começa a ficar aflita de novo, você repete para sua alma e fala, olha, alma, sossega. Quando o salmista diz assim, por isso ainda o louvarei, eu sei que eu vou glorificar a Deus porque Ele me tira dessa situação. É promessa do Senhor. Ou se crê plenamente do Senhor, ou não se crê em nada do Senhor. Não existe mais ou menos crer. Mais ou menos confiar. Eu confio, mas não descanso. Eu confio, mas... Pula aqui que eu te seguro. Não, você confia? Eu confio, mas não pulo não. Então não confiou. Quando o Senhor nos leva a confiança na palavra. As pessoas pensam que vai aparecer alguma coisa especial. Vai aparecer algum efeito pirotécnico para que ele creia. Não, vai acontecer uma coisa, na hora que eu tiver que acontecer um milagre, aí eu vou ver uma coisa assim fulgurante. Não vai ver coisa fulgurante nenhuma. Quando o Senhor falou aos seus profetas, Ele falou ao coração deles. E o inimigo sempre tenta tirar e interferir naquilo que Deus fala ao coração. Então, se a pessoa, a alma, não estiver educada a crer e confiar, ele pula de um lado para outro. Ele deixa de fazer aquilo que Deus falou ao seu coração, exatamente porque o inimigo fala, será? Então nós somos preservados pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor. Mas ainda a palavra de Deus nos leva a olhar que Deus cuida de uma maneira tão especial dos seus santos, dos filhos de Deus, que a descendência dos santos também ela é preservada. Eu quero usar essa mesma expressão, preservada. Preservada é alguém que passa por alguma coisa e sai imune.
intacto, incólume. Do outro lado, sai do jeito como se não tivesse absolutamente nada. Pode observar que quando os 3 homens de Deus na Babilônia saíram de dentro da fornalha, eles não tinham cheiro de fumaça, não. Ele não saiu assim, chamuscado. O cabelo pegou um pouco de fogo no cabelo, estou meio queimado lá de cá, mas estou bem. Não, nem cheiro. Porque Deus preservou. O fogo foi lá fora pegar os outros. Mas aqui não. Quando Daniel esteve na cova dos leões, ele não veio com uma lembrança do leão, não. Esse aqui foi o leão que fez em mim. Não fez, não. Por quê? Porque ele não foi tocado, porque o Senhor o preservou. Não significa que ele não esteve na cova dos leões. Significa que ele esteve na cova dos leões. Significa que na cova do leão, o leão não pode fazer nada por ele. Por quê? Porque ele era preservado pelo Senhor. Aí nós falamos, isso é bom, essa história do passado. Aí nós começamos a ficar alegre contando história do passado. Não, isso é fato. Isso é palavra de Deus, é Deus que opera pelo seu poder. E é nisso que nós estamos confiantes. É nisso que a palavra de Deus está falando, olha, crê contra tudo que você possa ter aprendido. O que aconteceu com Abraão foi exatamente crer contra a esperança. Qual era a esperança que Abraão ia ser pai e a mãe ia ser Sara? Havia esperança? Nenhuma. Fala, não, mas Abraão ainda estava meio em forma. Mas Sara era estéril, menopausa. Qual a chance que Sara tinha? É 0. Mas um fato que nós temos que considerar, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos 4:20, e creu contra a esperança. E diz, e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Nós olhamos as impossibilidades. E Deus está falando, você tem que olhar a possibilidade minha. Não a impossibilidade é do homem. A possibilidade é de Deus. Uma vez um homem de Deus, eu vi que ele era um homem de Deus, falou assim, olha, está vendo esse dente aqui? Essa dentadura que você está vendo aqui é minha. É a 3ª dentição. Aí as pessoas vão dizer, sai dessa. Eu vou crer num negócio desse? Aí perguntou para mim, você crê nesse? Claro que eu creio. Ora, quem fez o corpo botar mais um dente? Ou botar todos os dentes? Eu não vejo problema nisso. É uma questão de Deus. E ele explicou que ele estava com um problema sério, porque nada parava mais na boca. E Deus fez esse milagre na vida dele. Fala, mas aí, se perguntar outra é ruim, hein? O outro fala, sai dessa, seu mentiroso, vem contar a história. Porque não é dentro do esquema humano. Mas ele, quando contou a experiência, ele falou, Senhor, eu preciso de dente. Aí fala, mas isso é muito pesado, um negócio de curar uma dor de cabeça, um negocinho assim mais light. A gente até vai. Quando ele contou, eu criei. Tem muita coisa que é contada que é mentira, mas aí você vê o ímpio logo se manifestando, porque o ímpio dá glória a ele mesmo. Aí é fácil distinguir. Mas o homem disse aquilo dali. Crê por quê? Porque eu sei que meu Deus pode. Pode até que ser que o caso dele não seja verdade, embora me pareceu verdade. Mas o fato é que Deus faz.
E o que nós temos que considerar é a possibilidade de Deus e não a impossibilidade que nós olhamos. Os santos são preservados, verdade. Os santos são protegidos. Os santos estão guardados pelo Senhor. A descendência do santo é protegida, é preservada. Salmo 25, 3. Diz assim: a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Sabe o que está dizendo que herdará a terra? Diz assim: quem vai herdar a terra? Lembrar da palavra de Deus. Quem vai herdar a terra? Os mansos. Mansos não são os calminhos, não. Manso é aquele que tem uma natureza do Senhor Jesus, que foi manso e foi à cruz. Os mansos herdarão a terra. Fala, a descendência desse aqui. A palavra do Senhor em Isaías diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz deles será abundante. É o que o Senhor está falando, eles vão aprender do Senhor e terão essa chance de conhecer. O Salmo 37, 25, todo mundo sabe bem. Não sabe de cor? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 112, verso 2. 37, 25. Salmo 112, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. Aí diz assim: a geração dos justos será abençoada. Nisso tudo nós vemos que Deus protege, que Deus preserva, que Deus guarda, que Deus cuida, que Deus acrescenta, que Deus tira, que Deus põe todas as coisas. Isso é um fato. A nossa consideração como homens de Deus e como mulheres de Deus, pessoas a quem o Senhor regenerou, é saber que não temos que agir da mesma maneira do mundo para alcançar aquilo que o nosso coração deseja. Ou aquilo que o Senhor preservou para nós, guardou para nós, separou para nós. Nós temos que olhar esse fato bem firme, para que não usemos as armas do mundo, porque quando usamos as armas do mundo, saímos do plano de Deus e vamos agir da nossa maneira, e aí não tem bênção alguma. Ao contrário, aí tem queda. Aí que o Senhor fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É quando sai do projeto de Deus e toma decisões pessoais. E nós fazemos isso continuamente, nós agimos da nossa maneira. Eu faço, eu tiro, eu mudo, eu compro, eu vendo, eu ajo, eu quero, eu não quero. E sempre tem o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, dizendo eu. E o Senhor fala, esse eu fica de lado. Toda a questão aqui está colocada Deus fazendo. Nós entramos com fé, Deus entra com graça. Ele não dá porque a nossa fé é poderosa ou nós achamos que somos os tais. Ele nos dá porque Ele ama. Nós somos guardados pela fé. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Mas a ênfase que eu quero dar é no verso 5. É porque no verso 5 começa que, mediante a fé. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, quer dizer, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós somos guardados pela fé. Nós chegamos diante do Senhor pela fé. Nós cremos que Deus faz. E nós estamos baseados na sua palavra, no que Ele disse. E nós falamos, Senhor, eu sei que o Senhor me preserva, que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege. Eu sei que o Senhor ama a minha prosperidade. A única coisa que eu quero fazer nisso tudo é confiar que o Senhor faz. Talvez uma oração sábia que nós venhamos a fazer, Senhor, não me atrapalha, não me deixa atrapalhar a tua obra em minha vida. Não deixe que eu entre com a minha maneira de pensar. Sabe o que eu acho? Aí que eu imagino algumas coisas, as pessoas acham, nós achamos cada um. E eu vi uma vez uma coisa muito certa falar sobre questão de opinião. Diz que opinião é igual nariz, cada um tem o seu ou tem a sua opinião e só serve para você. O teu nariz não ajuda o outro a respirar, ajuda? A sua opinião também é um negócio tão pessoal que só serve para você. Em relação à palavra de Deus é a mesma coisa. Vamos terminar olhando, firmados nesse propósito, o Salmo de número 121. Eu tenho uma experiência muito interessante sobre esse salmo. Eu recebi, uma determinada época na minha vida, uma péssima notícia. Do ponto de vista humano, uma péssima notícia. Eu estava dirigindo o carro pela ponte Rio-Niterói, considerando aquilo no meu coração. E a notícia era muito, mas muito ruim, mas muito ruim. E eu vi lá da ponte as montanhas da Tijuca, que são muito bonitas. E eu olhei aquelas montanhas e o Espírito de Deus, que é o Consolador, levou logo a pensar, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Nunca o Senhor vai deixar de guardar. O Senhor só deixa de guardar quando nós tiramos da guarda dele e queremos nós mesmos guardar a nosso modo. Eu conversei com o irmão aqui da igreja, ele estava dizendo que ele guardou a chave reserva dele tão bem guardada, que ele não sabe onde botou. Quando nós guardamos é dessa maneira. Onde está aquilo ali? Eu guardei bem demais. O Senhor guarda e sabe onde está. Irmãos, a confiança, lembre-se sempre desse mecanismo. Nós entramos com fé, que vem pela palavra de Deus, Deus entra com a graça. Nós confiamos que o Senhor faz, e nós somos bem-aventurados naquilo que fazemos, quando estamos debaixo da graça do Senhor. O que eu quero dizer à igreja amada, às ovelhas do Senhor Jesus que estão ao meu cuidado?
Confia. Não tenta ajudar Deus. Deixa a tua opinião religiosa lá no caminho do inferno, para que alguém leve para lá os meus conceitos religiosos, as minhas maneiras de entender. Esquece isso tudo, isso é lixo. Isso é trapo de imundície, não serve para nada. Se lança na mão do Senhor e confia plenamente. Fala, o Deus que me preserva, o Deus que me protege, o Deus que me guarda, o Deus que ama a minha prosperidade, esse sim seja engrandecido. Aleluia. Não de outra maneira. Não olhe a impossibilidade, nem fique em força de pensamento, em repetição, vã repetição, isso vai dar certo, agora vai dar certo de qualquer jeito. Não dá nada. Isso aí pode jogar fora. Mas se no seu coração começar a pensar como o salmista declarou aqui, olha, eu ia morrer se eu não cresce nesse fato, que eu veria os bens do Senhor aqui, que eu não vi o Senhor me preservando aqui. Falar, nesse mundo você vai ter aflição. É verdade que a palavra do Senhor diz isso, mas a palavra do Senhor também diz que o Senhor livra você de todas as aflições. Aí você fala, não, nesse mundo nós temos que sofrer para chegar no céu. Você passa por sofrimento às vezes aqui, mas o Senhor também te tira do sofrimento. E lembre-se sempre que o Senhor, quando falou ao povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, ele falou assim, eu não te chamei para você ficar como cauda, pendurado de cabeça para baixo. Eu te chamei para você ser cabeça. Às vezes a pessoa usa isso com soberba. Não, sou cabeça. A pessoa aprende religião e igreja evangélica com uma tristeza, mas é uma tristeza mesmo. Quando se torna religioso evangélico, é a pior angústia que eu tenho, é quando eu encontro com esse sujeito. Fala assim, não, eu sou filho do rei. Todos devem me respeitar porque eu sou filho do rei, já está no trono. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo, olha, você é filho daquele que com muito amor te amou. E ele coloca essas coisas para você. Não precisa entrar nessa, agora eu vou determinar a Deus que Deus faça isso para mim. Não é isso não, meus irmãos. Isso é falta de entendimento, isso é criancice, isso é meninice. Fala assim, o Senhor na cruz do Calvário já fez isso por mim. Eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu louvo ao Senhor, porque a cada dia Ele me acumula de benefícios, mas a bênção global Ele já me deu. Isso é um fato imutável na nossa vida. E eu quero que os irmãos creiam, confiem, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele disse isso, e Ele cumpre, e Ele faz. Não ajude Deus. Não dê jeitinho. Não faça coisas que Deus não aprove, porque só está retardando o processo da bênção na sua vida, a posse dessa bênção na vida. Amém? Deus guarde a cada um e leve cada um a crer cada vez mais que o Senhor pode, que o Senhor faz. E possa o tempo todo olhar e falar assim, toda situação o Senhor está me guardando. Isso vai gerar uma tranquilidade no coração. Você pode olhar alguém e falar assim, olha, você está aqui na minha mão. Não precisa nem responder esse tipo de coisa. Para não criar soberba no seu coração, que você vai falar, é bobo demais. Mas fica no seu coração com essa ser obrigado. Porque eu estou debaixo da tua graça. Eu vou fazer isso contigo. Não precisa responder também não. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu estou debaixo da tua graça. Se o maligno não lhe toca, imagina os filhos do maligno. Se o chefe
não tem autorização, os outros com muito menos força não têm a menor condição. Então é isso que nós estamos firmados. Somos preservados pelo Senhor, somos protegidos do Senhor e somos amados do Senhor. Então se comporte como amado. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor, porque a sua palavra nos leva a crer. Mas a alma, a mente precisa ser educada a confiar. Lembre-se sempre disso. Repita a palavra de Deus no seu coração até ela se tornar uma convicção plena. Pense nela. Quando a palavra fala, e à noite, quando eu me deitar na minha cama e meditar em ti, quando for deitar lá, lembra da palavra de Deus, começa a meditar nessa palavra. Deitado lá na cama, olhando. A vantagem do solteiro é essa. Ele deita sozinho. Não, melhor acompanhado, porque eu não tenho em quem encostar mais. Mas ele pode meditar no Senhor. Às vezes você está meditando lá no Senhor. Peraí, você está meio desatento, o que você tem? Não, eu estou aqui. O Senhor só me atrapalhou todo. O resto estava bom. Viu? Eu falei isso uma vez para uma pessoa, estava dizendo, contando que as pessoas no Antigo Egito, as mulheres eram enterradas com o homem, né? O homem morria. Você tinha ido. Você já estava debaixo da terra há muito tempo, se você estivesse naquela época no Egito. Morreu o marido, teoricamente a mulher estava morta, enterrada. Aí uma que tinha passado um pouco da idade que ela considerava que era certa para casar, ela estava achando que estava... Falei, isso é uma vantagem. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tão abundante graça na nossa vida, tão grande amor. Te damos a honra e a glória, Pai. Bendizemos o Teu nome, porque não dá nem para entender o Teu grande amor com que tem nos amado. O zelo do Senhor para conosco. O cuidado que o Senhor tem com cada detalhe mínimo da nossa vida, desde as nossas maiores necessidades materiais, as nossas necessidades espirituais, os nossos sentimentos, tudo em nós é conservado, preservado e protegido e guardado pelo Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que Tu nos leve, todos nós que estamos hoje à noite neste local, que passamos a meditar na Tua palavra, Tu nos leves a confiança plena, total, imutável na Tua palavra. Meu Deus, considera isso no nosso coração, aplica no nosso coração, para que vivamos nesse mundo de acordo com aquilo que o Senhor quer e na fórmula que o Senhor nos dá para sermos bem-sucedidos. Livra-nos, Senhor, da soberba. Livra-nos, Senhor, de acharmos tantas coisas e considerarmos a nossa parte intelectual, dos aprendizados que nós tivemos errados. Livra-nos, Senhor, e aplica essa palavra ao nosso coração. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória única e exclusiva do Senhor Jesus. Amém.